De hoje, eu queria trazer, antes de entrar de fato nas possibilidades de aprendizagem, nós precisamos primeiro ver, conceituar e ver o que diz os teóricos, os psicólogos, a parte científica com relação à deficiência intelectual, certo? Então, de início, nós queremos então deixar para a gente entender um pouco e trazendo esse assunto, a gente começa a perceber que a deficiência intelectual, ela já teve outros nomes, outros apelidos, na verdade, não é nem nomes, tá? Outros apelidos. Para alguns, algum tempo, a gente, dentro da área até acadêmica ou da área educacional, a gente também chamava de deficiente mental, né? Às vezes até retardo mental. E aí, de fato, hoje na educação, a nomenclatura que nós usamos na psicopedagogia também para os relatórios é deficiente intelectual, representado pelas letras DI. Por isso que em algum momento dos meus slides eu vou usar essa questão do DI como sendo a sigla de deficiência intelectual. Porém, a deficiência intelectual, de acordo com a Associação Americana, né, da deficiência mental, ela é caracterizada justamente por causa disso, tá? Ela é caracterizada por causa desse baixo nível, né, de desempenho do QI. Que QI é coeficiente de inteligência. Ah, Maria Dantas, e como que se mede esse QI? Eu sei que você, que já é adulto, já deve ter ouvido falar de QI, mas para os pais e para as mães que não chegaram ainda, infelizmente, a estudar ou a pesquisar, ou até mesmo ouvir falar sobre isso, o coeficiente de inteligência, que é o QI, ele realmente é um dos fatores que decisivos para, assim, vamos dizer assim, se chegar ao fechamento de um diagnóstico de deficiência intelectual. Então, o coeficiente de intelectual, de inteligência, eles são os testes padronizados, que aí eu complemento aqui na minha apresentação dizendo que esses testes padronizados é uma bateria de testes e que geralmente, né, os psicólogos, uma das competências de área psicológica, que aplica esses testes, que faz esses testes de inteligência e que em cima desses testes é que direciona e que diz como que está o nível de QI, o coeficiente de inteligência. Todos nós, cada um de nós, eu, você, todos nós podemos fazer, né? De repente tá indo a um psicólogo e fazer esse coeficiente de inteligência, essa bateria de testes, para a gente estar medindo esse coeficiente de inteligência. Então a gente fica já sabendo de que esse é um protocolo que é feito pelos psicólogos, tá? Então, retomando um pouco, deixa eu agradecer a presença, né, de Quintal de Ideias na nossa live, da Neuma, minha irmã, seja bem-vinda. E aí a gente está dizendo que para poder falar de inteligência intelectual e das possibilidades de aprendizagem, nós estamos fazendo primeiro uma conceituação do que é essa parte de inteligência emocional e intelectual, que ela vem sendo determinada pelo coeficiente de inteligência. O coeficiente de inteligência, na verdade, ela é um protocolo realizado pelos psicólogos. Então, dentro disso, nós temos toda essa bateria de atividades, de protocolos, de testes, que depois que você faz esses testes, ele vai dizer qual o seu coeficiente de inteligência. Dentro desses testes, Maria Dantas, o que é avaliado com esse teste, né? Digamos que vai avaliar, mais na frente eu vou falar sobre isso, mas avalia as competências de linguagem, de compreensão, situações do cotidiano. São situações em que, de repente, você não tem maturidade psicológica, intelectual, né, cognitiva, para estar resolvendo, apesar mesmo tendo uma faixa etária elevada. Então, dependendo dessas situações, o seu coeficiente de inteligência, ele é mensurado pelos testes psicológicos. Mas, outro dado importante que eu trago para a gente aqui é que a deficiência intelectual, tá? Ela prevalece principalmente no sexo masculino. Pois é,
infelizmente, né, o sexo masculino, ele é mais, os índices têm demonstrado de pesquisas e de testes realizados com coeficiente de inteligência, tem demonstrado que o sexo masculino é onde está a prevalência das pessoas com deficiência intelectual. Então, puxando a sardinha para o sexo feminino, um ponto para nós mulheres, né? Que pelo menos com relação a esse índice, já estamos mais avançados. Então, pelo menos isso. Mas ainda com relação, um outro ponto com relação a essa parte de caracterização, tá, gente? Dentro da nossa caracterização, essas limitações que a gente vê, quando é que eu sei, Maria Dantas, como é que eu vou saber diferenciar? Quando é que uma criança ou quando é que um adulto, ele pode dar sinais, eu posso ter, começar a perceber e até mesmo sentir alguma característica, né, com relação à parte de deficiência intelectual. Como é que eu posso estar detectando que coisas eu posso estar prevendo que tem alguma deficiência intelectual? Bem-vinda, Francilena, à nossa live de hoje sobre deficiência intelectual. Então, se eu percebo que o meu aluno, se eu percebo que o meu vizinho, se o meu familiar, ele demonstra, aí aqui está o ponto-chave, tá? No sentido de coisa mais prática que eu posso estar observando. Se ele demonstra, porque a deficiência intelectual ela é caracterizada por uma limitação. Então, se a pessoa tem limitações nas habilidades mentais ligadas a quê? Ligadas à inteligência, ligadas a raciocínio, ligadas à resolução de problemas e planejamento, entre outras coisas. Ah, Maria Dantas, como que é isso? Se você vê, se você percebe no seu dia a dia, uma criança que ela tem, digamos que ela tenha 7 anos, que já deveria ter uma maturidade normal, 7 anos, mas a gente sempre diz assim, nós temos uma idade biológica, que é a idade que nós temos a partir do nosso nascimento, que a gente faz os aniversários, a idade biológica, que aí temos também a idade mental, que aí a idade mental é um desses recursos que a gente utiliza é mensurado também no teste de coeficiente de inteligência. Então, a criança, a pessoa que tem deficiência intelectual, ela tem um nível de idade mental diferenciado da idade biológica. Maria Dantas, me explica isso. Como é que eu sei que a idade mental não está agindo de acordo com a idade biológica e esse avanço, que também depende dos estímulos que a pessoa, que alguém vive, tá? Durante a sua trajetória de vida, mas independente disso, tem algumas competências que são visíveis e que são características principais da idade. Por exemplo, uma criança com 10 anos pressupõe que ela já tenha questão de habilidades mentais, no caso, que ela saiba o perigo de não mexer com fogo, né? Uma criança de 10 anos pressupõe que ela já tenha uma habilidade de interpretação, uma abstração de pensar em algo diferente de uma criança de 5 anos, né? Então, já saber contar dinheiro, já saber brincar, saber que o que faz, que o fogo é perigo, não dá para brincar com fogo. Uma criança de 10 anos, ela já vai ter um discernimento e uma compreensão maior, pelo menos é o que pressupõe de modo geral, dos riscos, por exemplo, ligados a uma parte emocional, de entender que o pai, que a mãe que vai na rua, ela vai demorar um tempo, mas vai voltar. Então, essa é uma situação legal da criança, a gente tá percebendo uma criança no nível normal de desenvolvimento. No caso das crianças, no caso das pessoas com deficiência intelectual, esse nível de maturidade psicológica, tá? Ele é diminuído. Por isso que diz aí, ele diz que ele tem uma limitação, ele é limitado. É aquela criança que você percebe que ela tem 10 anos, mas ela prefere brincar com crianças de 4 ou de 3, que se alinha melhor com elas, que divide melhor, que compreende essa linguagem, porque ela não evoluiu ainda. Então, uma característica das crianças
já atendi umas 5 ou 6 crianças aqui na clínica com deficiência intelectual. E uma das características é que os jogos que são direcionados para 10 anos não interessa muito para ela, porque ainda não tem maturidade suficiente. Mas os jogos que são direcionados, os brinquedos e as brincadeiras, direcionados para as crianças de educação infantil, é que está no nível delas, porque elas ainda estão naquela compreensão neurológica relacionada a crianças de 4, de 5 anos. Então, essa é uma das limitações, tá? Eu quero agradecer a presença e a Deluxe Moda, né? A Derlândia, seja bem-vinda na nossa live, tá? Então, a gente pensando nessa possibilidade de estarmos trabalhando, Elô, seja bem-vinda à nossa live, pensando nessa possibilidade de ficar pensando como eu posso trabalhar o potencial dessa criança, que possibilidades eu tenho de aprendizagem, o que eu fiz com o meu aprendente, com esse meu aluno que, embora tenha 10 anos, idade biológica, lembra que falei? Idade biológica, 10 anos, idade cronológica, no caso de quem tem deficiência intelectual, ela diminui dependendo do coeficiente de inteligência, ela vem diminuindo, tá? Antes das meninas chegarem, fim da Angeli, seja bem-vinda à nossa live, a Ana Flávia também, a Elô, tá? Estamos falando de inteligência intelectual, deficiência intelectual e teste de inteligência, que aí conversamos lá no início dizendo justamente isso, iniciando esse assunto ainda, de que a deficiência intelectual, ela é realizada, ela é definida dependendo dos graus pelos psicólogos, porque isso é um protocolo da área psicológica, que através dos testes de QI, coeficiente de inteligência, eles são mensurados, né? E a partir daí eles são classificados, tá? E eu dizia ainda, que é o que está nesse slide de agora, de que quem tem deficiência intelectual, ele vai ter uma limitação mental nas faculdades mentais, então, de maturidade, de perigo, não tem noção do perigo, porque ela sempre vai ter uma limitação com relação a isso. Ligadas também à parte de raciocínio. O raciocínio matemático, se você falar assim, quanto é 2 mais 2? Quando você coloca para criança com deficiência intelectual, se ela, embora que ela tenha 7 anos, mas ela tem deficiência intelectual, ela é DI, né, que é a sigla. Se você coloca assim o dedo e ela vai contar, vendo aqui concreto, ela vai dizer 1, 2, 3, 4. Perfeito. Mas se você diz assim, feche o olho e agora pense e me responda quanto é 2 mais 2. Então, se a criança ela tem deficiência intelectual e ela tem uma limitação nessa parte de raciocínio lógico, abstrato, ela não vai conseguir. Por isso que a gente diz que ela vai precisar de um reforço a mais, que é essa parte concreta, dela falar que 1 mais 1 vai ser 2. Então, quando a gente fala de limitação, é ligada a isso. E aí, em decorrente disso, ela vai ter um problema no sentido de planejamento, de convivência diária, porque ela vai precisar de mais estímulos para evoluir. Por isso que eu digo, possibilidades de aprender, sim, com mais estímulos, mais lento, porém é possível. Aí a gente quer lembrar ainda, né? Aqui a gente já viu que era deficiência intelectual, que era parte do QI, aqui a gente já viu que é a prevalência do sexo masculino, e agora essa parte do planejamento. E aí eu trago também, é isso muito importante a gente saber, tá? De que quem é que inventou, como é que sabe, como que chegamos a essa conclusão de deficiência intelectual, tá? Eu disse no início que na parte educacional, hoje, a gente faz nos relatórios, na parte de psicopedagogia, até nos relatórios de alguns psicólogos, a gente sempre trabalha com deficiência intelectual, DI. Mas, ao longo do tempo, a nomenclatura já foi sendo deficiente mental, né? Já foi sendo várias partes, retardo mental. E por que a gente tratava como retardo mental nos relatórios? Porque na área psicológica e na área da psiquiatria, é isso que tá no CID-10. O CID-10, gente, a gente tá colocando aí, tá certo? É justamente essa parte de que a gente vê que é onde está condicionado e está relacionado todas as doenças.
Então, o CID-10 ele é um documento que é coordenado justamente para internacionalmente conhecido, todo o mundo fala. Então, de acordo com o CID-10, a deficiência intelectual ela vai estar classificada e subdividida dessa maneira. Número 1, ele vai dizer que é retardo mental leve, ou seja, deficiência mental leve. Geralmente, depois que faz os testes de inteligência, lembra que eu falei? Faz o teste, as pessoas, as crianças, os jovens, eles são submetidos a uma bateria de testes para avaliar o coeficiente de inteligência. E a partir dessa bateria de testes, o que acontece? Acontece então a classificação, dependendo da quantidade de testes que você resolve, que você consegue ultrapassar, tá? Então, dependendo desse teste de coeficiente de inteligência, esse protocolo realizado pelos psicólogos, o que acontece? Eles são classificados em retardo mental leve, aí vai ter F70. Então, quando eu, psicopedagoga, recebo um relatório de algum aluno com deficiência intelectual, quando o professor, o pai vai matricular na escola e esse aluno é diagnosticado, tem um laudo, a gente chama de laudo, né? Ele tem um laudo e ele traz, nós temos então, a primeira coisa que fazer é prestar atenção à classificação que foi colocada naquele relatório, naquele atestado. Se ele tiver CID-10, tiver F70, é porque ele vai ter uma deficiência intelectual leve. Então, ele vai ter a possibilidade de aprender várias coisas. Aí, em cima disso, a gente vai fazer o plano de intervenção de trabalho com esse aluno ou com esse cliente, tá? Se no relatório dele estiver deficiência intelectual ou então retardo mental moderado, ele vai ser classificado como F71. Se for grave, F72. E tem também, se for outro retardo mental, ou se for um retardo mental gravíssimo, profundo, aí vai ser F73. E se for outro retardo mental, vai ser F78. Até se os testes que fez de QI não conseguiu avaliar, se ficou uma lacuna, se está uma dúvida do profissional, ele vai classificar como o F79, que vai ser retardo mental não especificado, porque não deu para mensurar. Então, não é você só dizer assim, eu recebi um aluno lá na escola, se for professor, né? Eu recebi um aluno e ele tem deficiência intelectual, ele tem retardo mental. Mas você tem que perceber, tem que procurar analisar, você tem que procurar justamente perceber, ir lá no laudo dessa criança, se ela tem um laudo, saber qual dessa classificação ela é. Porque é em cima dessa classificação, se ela é F70, ela vai ser leve. Isso quer dizer, gente, que as possibilidades dela aprender vão ser inúmeras, tá? Se ela é moderado, também é só eu usar a estratégia certa. Essa criança, esse jovem, ele vai evoluir com os estímulos certos, na intensidade certa. Então, eu preciso, por isso que eu coloquei logo no início da nossa conversa, eu preciso, antes de tudo, estar fazendo essa leitura desse laudo, tá bom? Então, esse é uma coisa que a gente precisava saber também para estarmos entendendo, para a gente colocar. Aí, é interessante que a gente comece a perceber o seguinte. Maria Dantas, eu olhei lá no relatório do psiquiatra, do psicólogo, e disse que ele tem deficiência intelectual, ou F1, F70, F71, F72, enfim. E como que eu vou ver na prática isso? Porque não tem escrito assim, deficiência intelectual, só no laudo. Então, quais são os principais sintomas? Como eu falei no início, para a gente da área psicopedagógica e da área educacional, a gente vai perceber uma limitação no funcionamento cognitivo. Ou seja, ela vai ser inferior à média. O que isso quer dizer? É que o tempo para aprender a ler vai ser mais demorado, tá? Vai ser mais lento. A interpretação textual, em alguns momentos, como eu falei da abstração, também vai ser mais lento. A parte de nós estamos vai sempre ser inferior à média. Então, não adianta a gente comparar o meu aluno tal A com o meu aluno B, como também não é certo eu comparar o meu filho 1 com o meu filho 2, né? Quem é mãe, quem é pai sabe disso.
Outra característica que a gente vai perceber é com relação a limitações em comportamentos adaptativos e que expressa habilidades. Olha, algumas pessoas dizem assim: todo mundo aprende coreografias mais rápido. Todo mundo tem um processo de adaptação escolar mais apurado, adaptação de clima, adaptação de novos alimentos, adaptação de novos hábitos. As pessoas com deficiência intelectual, elas não vão ter o mesmo ritmo. O que vai ser mais rápido para mim vai ser mais lento, mais limitado para uma pessoa com deficiência intelectual, com DI, certo? E aí, a expressar essas faculdades, essas habilidades, andar de bicicleta, por exemplo, pode ser uma coisa rápida, de repente, mas também pode ser uma coisa mais demorada, que vai envolver equilíbrio, coordenação, vai envolver também segurança, dependendo da vida, da convivência dessa criança. Então, vão ter N fatores que vão ajudar a potencializar esse avanço das crianças, das pessoas com deficiência intelectual, tá bom? Isso é uma das coisas que a gente tem que estar claro para nós nesse sentido. Outra coisa que eu trago também é que dentro da deficiência intelectual a gente vai perceber que essas pessoas, elas vão ter, vamos dizer assim, algumas situações de vida como cuidados pessoais, tá? As pessoas com deficiência intelectual, por mais que a gente diga que a questão dos cuidados pessoais, a questão de saber reconhecer de dinheiro, aquela questão de dizer, eu tenho que tomar banho, ficar limpinho, às vezes, é coisa boba, não é. Lembra que eu falei que como o processo mental, ele não processa igual as pessoas, vamos dizer assim, que tem uma evolução dita normal, ele vai ser mais lento. Então, esse reconhecer de que a higiene pessoal é importante para potencializar a saúde, para não ocasionar doença, ela vai ser lenta para essa pessoa. Então, alguns cuidados pessoais, isso vai demandar um pouco algumas pessoas vão confundir até com desleixo, né? Fulano é muito relaxado, não liga para isso. Pode estar ligado também a essa parte da deficiência intelectual, tá bom? Esse cuidado, esse autocuidado. Com relação a dinheiro, por exemplo, a pessoa demora mais a conhecer, né? Qualquer pessoa engana, porque faz parte dessa limitação neurológica de pensamento, por isso que é tudo mais lento. Outra coisa também é com relação a comportamentos inadequados, tá? Lembra que eu falei que nesse caso, a idade mental, ela não acompanha, no deficiente intelectual, a idade mental, ela não acompanha a idade cronológica. Então, com relação a isso, o que pode acontecer? Comportamentos inadequados, principalmente, digamos que uma criança de 3 anos, quando você sai com ela na rua, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é da educação infantil, uma criança de 3 anos, você bota ela para fazer xixi ali, né? Vou fazer xixi aqui. E ela faz xixi normalmente. Uma criança com deficiência intelectual, ela tem... Lembra que eu falei que ela tem idade mental, digamos assim, um pouco atrasada? Então, às vezes ela tem 7 anos, mas como ela é deficiência intelectual, ela é DI, ela tem um pouco dessa limitação e ela entende que não é nada de anormal ela com 7 anos fazer xixi igual uma criança de 3. Então, com relação a esses cuidados pessoais e comportamentos inadequados, ele vai mais ou menos partir por aí, tá bom? Dentro dessa nossa escala. E esse comportamento, gente, se ele perdura na vida adulta, ele acaba causando alguns transtornos, vamos dizer assim, algumas dificuldades de relacionamento na escola e às vezes até no campo profissional, tá? Porque existem terapias, trabalhos intensivos para a gente trabalhar, porém, ele pode potencializar de melhorar, mas se ele não for estimulado para ele melhorar, ele pode potencializar de fortalecer e ficar uma coisa negativa, né? Se for reforçado de forma inadequada, tá bom? Então, a gente dá um abraço especial para a Geise, tá bom? Que tá aqui com a gente, e também para a Deilma, né? Bem-vinda para nós na nossa live. Nesse caso, falando da deficiência intelectual,
E partindo para a área mais educacional, que essa é a intenção psicopedagógica e pedagogicamente falando também, embora o deficiência intelectual esteja trabalhando com a gente, não tenha a maturidade suficiente para algumas situações, quando essa criança chega na escola, quando eu, professora, recebo meu aluno que tem deficiência intelectual, quando eu, psicopedagoga, recebo na clínica ou na instituição esse aluno para acompanhar, eu preciso entender de que algumas habilidades relacionadas à linguagem vão ser um pouco atrasadas no sentido de ter um ritmo próprio dessa criança. A linguagem, né? Até falei semana passada, a linguagem, ela diz de ser potencializada logo na família. Então, a família ela vai reconhecendo, ela vai percebendo se essa criança, se ela tiver um retardo intelectual, se ela for como a gente viu, F70, F71, dependendo do grau de retardo mental ou dependendo da dificuldade, da deficiência intelectual que ela tenha, a gente vai ver se ela tem um atraso na linguagem muito denso, se esse retardo na leitura também, na escrita. Aí, às vezes, os pais, né? Aí a gente, quem é professor sabe disso, minha colega Kelly, né? Seja bem-vinda na nossa live, sabe disso, que nós pegamos algumas crianças na escola, porque é assim, gente, eu sou mãe, tá? Tenho uma Maria Rita, de 8 ou 9 anos. Quem é mãe também que tá me assistindo, percebe um pouco isso, mas a gente começa a perceber o desenvolvimento normal das crianças, a parte do desenvolvimento da linguagem, o início da leitura quando elas vão para a escola, a questão do desenvolvimento da leitura, da escrita, de matemática. E o professor é o primeiro, eu sempre digo que o professor, primeiro tem o pai em casa e a mãe, mas o pai em casa e a mãe tem muito do amor, do coração, né? E o professor é a primeira pessoa, quando a criança chega na escola, seja na educação infantil ou no ensino fundamental, que vai ter um olhar mais direcionado para essas habilidades que a gente está vendo agora. Para as habilidades linguísticas, cognitivas, que a gente chama, né? Porque até então, em casa, ele tem muita habilidade e vê muito essa parte das questões linguísticas, socioafetiva e interação com os familiares. Mas a leitura e a escrita, quando ela chega a ser ensinada na escola, aí é onde eu vou ter o primeiro, digamos assim, o primeiro ponto e contraponto dessa criança que tem deficiência intelectual. Por quê? Porque o professor vai perceber se a criança tem deficiência intelectual, mas ela ainda não foi para nenhum especialista. O professor ele vai perceber um atraso na linguagem, na fala. Essa criança ela não fala as palavras completas, mesmo tendo 7 anos, primeiro ano, segundo ano. Ela apresenta um pouco de atraso no nível fonológico dela, né? Essa criança, na leitura, ela ainda não está reconhecendo letras. É onde a gente vai ter problema de memória. Porque para eu ler e escrever, eu vou ter que trabalhar essas minhas habilidades de memória, de memorizar, de ouvir, de fala. Então, as crianças com deficiência intelectual, ela tem essa limitação ligada a essas habilidades. E os conhecimentos em si. Por quê? Se eu tenho 10 anos, mas a minha idade, de acordo com os testes que os psicólogos fizeram, eu tenho deficiência, digamos que eu tenho deficiência intelectual F3, que F70 é leve, F71 é moderada e F72, tá? Vai ser deficiência grave. Então, se eu tenho deficiência F72, o meu conhecimento em matemática, de raciocínio, de escrita, de leitura, ele vai ser diminuído numa parte relacionada a essa parte de nós estarmos trabalhando os níveis de leitura da criança, tá? Então, professores, queridas mães, queridos pais, queridos professores psicopedagogos, né? Que a gente interage sempre. As crianças com deficiência intelectual, nesses quesitos de linguagem, leitura, escrita, matemática, raciocínio lógico e memória, eles sempre vão ser um pouco limitados. Eles sempre vão precisar de mais estímulos.
eles sempre vão precisar de mais reforço para aprender. E vão ter, dependendo do grau de estímulo, um tempo bem lento, tá? Nesse sentido. Aí vai entrar mais colegas, vai entrar tipo psicólogo ajudando, terapeutas ajudando, fono, dependendo se o atraso da linguagem for tão forte, ele vai precisar de um fonoaudiólogo para estar trabalhando também essa parte de memória. Então esse estímulo todo, ele vai ser potencializado com alguns dos nossos colegas psicólogos, fonoaudiólogos, enfim. DI, para quem estava no início da live, para quem chegou agora, né, Samara, boa noite, Edinalva também. DI é a sigla de deficiente intelectual, tá? Então, dentro da deficiência intelectual e da aprendizagem, eles sempre estiveram incluídos no campo educacional? Não. Nem sempre as crianças deficientes, ao longo da história, da trajetória da história da educação mundial, não só brasileira, tá? Nem sempre eles estão incluídos como estão hoje. Determinados momentos eles eram excluídos, eles eram assistidos em outras instituições fora do ensino regular. A partir da Constituição Federal de 88, que diz que a educação é um direito de todos, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que também educar é dever do Estado, e também a família tem que colocar na escola. A partir da LDB, que para os professores começou a direcionar como que deve ser a avaliação dessas crianças especiais, como que deve ser a parte de dar aula, de conteúdo. Na LDB trouxe muito isso, de 96. E a partir da instituição, né? A partir da instituição do nosso Código de Ética e também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é que se teve na área educacional esse campo. E aí, hoje, para quem é pai, para quem é mãe, é bom saber disso. Para nós que somos psicopedagogos e professores, também é bom saber disso, tá? O artigo 28 do Estatuto da Criança, o artigo 28, tá? Do Estatuto dos Deficientes, ele diz o quê? Que é responsabilidade do poder público assegurar, criar, desenvolver, né? Incentivar e acompanhar também, trazendo uma avaliação, principalmente para as crianças, em todas as modalidades e níveis. Então, o Estatuto, que é de 2015, ele assegura que todas as crianças, entre elas, quem tem deficiência intelectual, aí vai entrar deficiência auditiva, deficiente visual, autista, todas as crianças, tá? A estarem trabalhando, a estarem justamente nessa junção, garantindo o direito a esse emprego, né? Garantindo o direito a aprender. Gente, aí eu venho para a parte mais prática e mais didática da nossa live de hoje, tá? Olha, todas as pessoas que eu atendi, eu atendi adolescentes, crianças e até adultos com deficiência intelectual de um grau mais leve, mais moderado, né? Seja bem-vindo, Eymar. E também a nossa querida, né, Deilma também. Então, todas as pessoas, Luzia também, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Todas as pessoas que estão relacionadas, direcionadas para essa parte de atender as crianças com deficiência e especialmente com deficiência intelectual, eu digo sempre que todo ser humano é capaz de aprender, independente da sua deficiência, tá? Independente. E embora eu tenha dito que a deficiência intelectual, ele tem uma maturidade diferenciada, ele traz hoje, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma idade biológica, por exemplo, de 15 anos, mas dependendo da deficiência intelectual dele, se é F70 ou 71, ele pode ter uma maturidade digamos que ele tem uma maturidade de crianças com idade mental de 7 anos. Então, tudo que eu vou estar trabalhando com essa criança na escola, ela vai ter que ser ponderada, ela vai ter que ser diminuída, ela vai ter que ser reavaliada. Aí, um dos grandes teóricos que são os psicólogos, né? Um dos grandes teóricos
teóricos que nós vimos hoje na atualidade, tanto na psicologia como na pedagogia, na psicopedagogia, e que eu trabalho sempre nas minhas aulas, é o Vygotsky, que ele é interacionista, e ele diz assim, que o meio ajuda e potencializa esse processo de aprendizagem. E para ele, o que ele diz? Que eu trago para vocês, como está aí nos slides, ele diz que todas as crianças podem aprender a se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com o ensino apropriado. O que ele quis dizer com isso? Gente, isso é pesquisa, isso é estudo, isso é conhecimento científico. O que Vygotsky quer dizer com isso? Que não adianta eu, professora, dizer assim, não, eu não sei o que fazer com esse menino, como é que eu vou dar aula, tá? Eu preciso sim buscar, primeiro, conhecer o meu aluno, que aí é onde vai entrar o que eu coloquei como sendo primordial, fazer um plano de ensino individualizado, isso, porque não adianta eu ter 10 alunos e ter um plano só, igual se eu tenho 9 que não tem um laudo de deficiência intelectual, mas eu tenho né? Eu tenho a Maria, que ela é deficiência intelectual, então eu vou ter que fazer um plano só para Maria? Vai. Porque Maria vai ter uma idade mental, biológica, intelectual diferenciada da idade dos outros alunos da sua turma. Aliás, cada aluno vai ter uma idade diferenciada, porque cada aluno é individual, tá? Mas a Maria, principalmente, porque ela tem uma limitação, lembra? Que a gente fala que no conceito tem uma limitação? Pois é. Então, primeiro, como o Vygotsky falou, eu só preciso ter o quê? Planejamento individualizado e entender como é que ela vai, estratégias que eu vou usar. Então, quando o Vygotsky diz assim, ele precisa, na verdade, ele pode aprender, mas ele tem que ter estímulos compensatórios com o ensino apropriado, ele precisa ter um currículo flexível. O que é isso, Maria Dantas? Aí, atenção, coordenadores, diretores de escola, professores, pais, nós psicopedagogos também, temos que ter essa dimensão, você fazer justamente uma adaptação, deixar o currículo flexível, é você perceber o que eu posso trabalhar com o meu aluno e o que eu não posso. Então, se a minha criança, se esse meu cliente, ele tem deficiência intelectual, e aí ele está no 4º ano, tá? A compreensão que ele vai ter de matemática, por exemplo, de matemática das operações, 4 operações fundamentais, até que ele pode evoluir sim. Mas quando vai passar para termo desconhecido, se vai passar, por exemplo, no 5º ano, 4º ano, 5º ano, expressões numéricas, outro assunto do 5º ano que a gente sempre trabalha, que já é a preparação para o 6º ano. Essas questões mais complexas, para a criança de deficiência intelectual, ela vai ter que ser adaptada. Esse conteúdo vai ter que ser mais flexível, no sentido de eu colocar as coisas como eu digo, ele vai ser uma adaptação com um grau menor de dificuldade e com material mais prático e concreto. Lembre que eu falei de que quem tem deficiência intelectual, o grau de abstração, de pensamentos, de metáforas, metafórico para eles, é mais lento de entender. Então, você contar uma piada ou uma charada enigmático, para eles que exigem um trabalho mental, tá? Dependendo do grau de deficiência intelectual, vai ser mais difícil, entende? Então, você flexibilizar o conteúdo, ele vai perceber isso, ele vai diminuir esse grau de dificuldade. Provas diferenciadas. Quando a gente fala de atividades diferenciadas, ele está relacionado a isso. Pegar esse conteúdo e metodologias também, tá, gente? Metodologias diferenciadas. Se eu trabalho, lembra que eu falei no início, sempre trabalhar com material concreto, se for livro, se tiver, vai trabalhar a leitura, um livro, digamos que você vai trabalhar o livro, não sei, você vai trabalhar a história em quadrinhos da Turma da Mônica, indica também para ele o vídeo que agora tem um filme, né? Porque uma coisa vai ajudar, quanto mais concreto,
melhor. Então, quando eu digo que o deficiência intelectual, que a gente colocou até no tema da nossa live, deficiência intelectual, ele é possível aprendizagem acontecer, é nesse sentido que Vygotsky coloca, de que ele precisa sim ter um ensino apropriado. E ensino apropriado diz de um plano individualizado para esse aluno, com um diagnóstico feito e específico para saber o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele precisa ser potencializado para puxar o que de melhor ele tem, tá? E também vai dizer de você pegar esse conteúdo e adaptar e dessa atividade ser diferenciada. Essas são todas questões que devem ser trabalhadas com as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, deficiência intelectual, tá? Então, assim, nessa nossa conversa de hoje, a gente tinha esses pontos para estarem trabalhando, né? Como eu falei semana passada, esse mês de maio eu vou falar só sobre deficiências. A gente vai trabalhar autismo também, vai trabalhar ainda um outro tema, que vai ser justamente essa parte de autismo. Eu tenho também deficiência visual, deficiência auditivo. Nós vamos estar no mês de maio trabalhando só lives inclusivas. Eu vou deixar salva essa live, então se você tiver colegas que não assistiu, pode assistir de novo. E também eu vou deixar esses meus slides no feed, tá? Então eu já agradeço se você ir lá no feed e dizer se gostou, se não gostou. A nossa intenção é justamente trabalhar um pouco para as pessoas que queiram saber, que contribuir na verdade, porque eu acredito que todas as pessoas podem aprender, independente se tem uma dificuldade de aprendizagem ou não. Nós estamos aqui, nós viemos ao mundo, na verdade, para deixar uma parcela e a gente aprende todos os dias. Então, mesmo eu tendo uma limitação, mesmo eu tendo dificuldade de aprendizagem, mesmo eu tendo uma limitação cognitiva, mas nós estamos aqui sim para aprender. E é com profissionais como professores, psicólogos, fonoaudiólogos, né, que vão ajudar essas pessoas a se incluírem, a viver melhor. Essa é a nossa missão, tá? Então, fica o meu agradecimento, todo o meu carinho para quem estava com a gente. Semana que vem nós temos mais 2 lives, sempre na quarta-feira e na sexta-feira, tá? Nós teremos live quarta e sexta, trabalhando os temas sobre educação inclusiva. Semana que vem eu terei sobre autismo e também, se eu não me engano, sobre deficiência visual, né? E na outra semana sobre deficiência auditiva. Então, meu carinho, minha gratidão, tá? Para os que estiveram com a gente, para os que ficaram um pocão, enfim, fiquem com Deus, um bom final de semana e eu agradeço se vocês comentarem lá no meu feed, né, quando eu vou colocar essa parte dos nossos... Cris, um beijo, viu? A Cris, a Deilma também, meu carinho, todo o nosso abraço, né? Então, sejam bem-vindos, beijos, beijos e tchau.